A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Você gostaria de saber a respeito de voto pela palavra de Deus? O que a Bíblia Sagrada nos revela sobre votos? Vamos conferir na palavra de Deus sobre este assunto? Então vamos lá. O Novo Testamento reprova qualquer tipo de voto, certo? João capítulo 19, versículo 30. Está escrito assim: está consumado. Veja bem, Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei. Toda a lei finaliza em Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não era assim tão simples. Porque a lei tinha suas exigências. A lei tinha o seu preço. A lei diz assim: o salário do pecado é a morte. Então isso significa que ninguém poderia anular a força da lei. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Tá? A Bíblia Sagrada fala que a lei é justa e santa. Isso significa que ela tem poder para condenar o pecador. É aí que entra o sacrifício de Deus, Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sendo Ele o Redentor da humanidade, Ele tinha que ser justo e santo, sem pecado. Então aqui nós encaixamos o nascimento de Cristo. Ele não podia nascer, vir ao mundo, por um ato sexual. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma moça virgem. Você percebe isto na genealogia de Cristo. Quando Mateus começa escrevendo e vai dizendo: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José, e assim vai dizendo. Mas quando chega em Jesus Cristo, a palavra muda. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Lucas explica melhor este assunto. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso significa que Jesus Cristo é o Amém,
para tudo aquilo que nós precisamos. Segundo, o profeta Isaías, ele verbaliza sobre a obra que Cristo recebeu de Deus, o Pai, para fazer em favor da nossa vida. E a obra de Cristo era, sendo ele puro, ele teria que levar sobre ele tudo, e como um cordeiro ser levado ao matadouro. Então o profeta diz assim, Isaías 53, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora presta atenção ao que eu vou te dizer. A partir do momento que eu faço um voto para conseguir qualquer coisa, nada disso que eu acabei de ler, que Jesus fez por mim, tem sentido. Porque tudo que nós precisamos, Jesus conquistou para nós na cruz. O voto sempre é um benefício, alguma coisa que o homem quer. E não há nada que Jesus Cristo não tenha feito por nós na cruz. Duvidar disto não tem sentido ser crente. Duvidar disto não tem o porquê estar em um lugar reunido para adorar a Deus. E ainda tem mais. Presta atenção. Nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser honrado. E se você concorda, nada impede você de fazer isso. Amém? Então, toda a Bíblia Sagrada, ela reprova voto. A partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelo homem, essas coisas todas são inválidas. Porque o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz é o segredo de toda a nossa vitória. Portanto, você que anda fazendo votos, saiba que essas coisas desagradam a Deus. Isto é incredulidade. Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as coisas. Jesus Cristo é o amém de todas as promessas de Deus. Jesus Cristo, eu vou repetir, Ele é o amém de todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos, tanto na área espiritual quanto na área física, Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, nos deu. Então, preste atenção, porque a palavra de Deus reprova todo tipo de voto. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para dar completa vitória. E se nós não cremos nisso, não é voto que vai nos ajudar. Não é fazendo voto que nós vamos receber algo da parte de Deus. Porque tudo que nós precisamos está em Cristo. Deus transmitiu a Jesus Cristo toda a glória,
toda honra e todo poder. Em Jesus Cristo está tudo o que nós precisamos. E abandonar, rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo e entrar diante de Deus fazendo voto, a palavra de Deus reprova tudo isso. Então saiba, se você crê na morte e na ressurreição de Cristo, você não tem o porquê e nem necessidade nenhuma de estar fazendo voto para nenhum tipo de problema. Amém? Então, medita na palavra, busca o entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus reprova qualquer tipo de voto. Amém? Deus seja louvado.